Olá, caro aluno! Seja muito bem-vindo ao meu curso Gemini, Gerando Dashboards com IA, com Grimaldo Oliveira. Primeiramente, gostaria muito de agradecer por você estar aqui neste curso. Um curso realmente disruptivo para todos aqueles que desejam criar dashboards. Estamos numa nova era no uso da IA e você tem que trabalhar com esse tipo de ferramenta. Então, obrigado por você estar aqui, por você ter uma cabeça aberta a novidades, a coisas novas. E o que você vai ver aqui é tudo gratuito. Então, assim, a gente vai usar a inteligência artificial do Google, que é uma das inteligências artificiais mais incríveis que existe no mercado, e ela já está trabalhando com a construção automática de dashboards. Então, a gente vai ver coisas muito legais mesmo. Essa é a nossa aula introdutória, então vou falar um pouquinho das vantagens de você estar nesse treinamento, a vantagem de você estar aqui aprendendo isso, como você larga na frente e, claro, desenvolve de forma muito mais rápida as suas análises com esta ferramenta, com essa IA, com essa inteligência artificial do Google, que é o Gemini. Bem, o Gemini, o que é que eu estou chamando de o fim do silêncio dos dados? A análise de dados deixa de ser um processo técnico, agora deixa de ser um processo técnico e ela se torna uma simples conversa. Então, o que você vai ver aqui é como a água que corre para o rio, ou seja, você vai ter a liberdade de solicitar o que deseja. Então, o Gemini, que é uma ferramenta de última geração do Google, permite que você faça interações através do seu prompt. Então você vai fazer perguntas e essas perguntas que a gente vai fazer nesse treinamento é ligada à área de análise de dados. Então um processo que era muito demorado junto a técnicos, analistas, agora ficou muito mais simples e fácil na mão do gestor e na mão do profissional que deseja análise. Então hoje os dashboards eles são construídos da seguinte forma: o gestor define uma pergunta e manda para o time técnico. Nas grandes organizações é assim. Então o gestor tem o seu problema, conhece o seu negócio como ninguém e determina, analista de dados, gere este dashboard para mim com essa situação. O analista vai tentar entender, vai tratar o que ele deseja, vai tentar limpar os dados. É um processo que pode levar dias ou semanas. É o que a gente chama de gargalo. Então nem sempre isso é rápido e às vezes o gestor está com bastante pressa e não consegue isso. E aí, a criação geralmente é manual, você usa uma ferramenta, a ferramenta de mercado, existe N ferramentas de visualização de mercado, são excelentes, mas vai demorar, né? Então a criação é manual, tem que ter validações de novo pelo gestor, ajustes que às vezes são intermináveis e você acaba ficando sem o resultado, que é o que você deseja, né? É quando o dashboard fica pronto e aí quando você vai utilizar aquela necessidade de uma semana e meia que você precisava já passou e você acabou não fechando aquela oportunidade, não resolvendo aquele problema, não avançando dentro da sua organização. Então este é o modo tradicional que a gente vê hoje nas organizações. E aí a gente criou com esse período antes da IA, antes dessas estruturas como o Gemini que você vai ver aqui, né? A gente viu que os gestores, né, eles tinham uma limitação técnica para fazer isso. Então a gente chama que eles eram reféns dessa estrutura, né? Os analistas de dados, eles tinham um dia a dia muito sufocante, muitas tarefas. E isso fazia com que ele fosse lento, né? E os insights demorassem, mas nem sempre era aquele site que desejava, aquela dor que queria matar no fim do dia. Então o gestor queria destruir aquela dor que estava sentindo, mas não conhecia. Então é o que eu chamo, o dado não flui, ele trava. Então hoje com o Gemini construindo o dashboard, isso acabou. Você acelera esse processo melhora e muito. E aí, então surge essa linguagem que eu chamo a linguagem é o novo código, que é o uso da linguagem, o uso da comunicação, da conversa com a IA generativa do Gemini, que reescreve essa forma de você construir. Antes você descrevia o que queria e esperava a construção. É exatamente o que eu vim falando aqui nos últimos slides. Agora não, agora você vai pedir você mesmo, você não tem mais um analista ali, né? Como algo a ser atravessado, algo a estar do seu lado para resolver um problema seu. Não, você diretamente vai ao Gemini e linguagem, como você está conversando aqui comigo, que a gente chama de linguagem natural, e vai receber sua análise em minutos. Ah, não foi satisfatória, não é o que eu desejo? Você continua no prompt, melhorando, ele vai ajustando. Você vai ver que é fantástico. É uma coisa espetacular que a Google desenvolveu junto ao Gemini. E aí, o que eu chamo do caos bruto, a inteligência em segundos, é o quê?
é o passo a passo que eu vou lhe ensinar para que você possa trabalhar. Então, por exemplo, a curva de aprendizagem para esse processo é zero. Zero mesmo. Você não precisa se preocupar. Você vai carregar uma planilha, por exemplo, um CSV ou XLSX, né, para facilitar muito o seu dia a dia. Usar suas próprias palavras. Suas próprias palavras. Olha o que eu botei aqui. Crie um dashboard com análise por região, total de vendas por mês e um gráfico de barras mostrando os produtos mais vendidos. Tá mais fácil do que isso? Ou seja, se você conhece seu negócio, você é o gestor, você sabe a sua dor, você quer resolver aquele problema, você vai escrever uma frase e simplesmente a IA vai interpretar aquilo e construir. Claro, a gente vai estruturar um prompt bem mais inteligente. Estou dando um exemplo de coisas que você pode solicitar. Eu vou mostrar esse prompt que vai ficar assim bem legal para que você possa trabalhar. E aí você vai ver um trabalho que a gente chama de trabalho invisível, sem exigir nenhum conhecimento técnico. Não precisa você se preocupar com isso. O Gemini vai executar essas tarefas que a gente considera complexas, mas de forma simples. Vai limpar os dados, vai corrigir formatos, organizar, é o que eu chamo aqui de ajustes de colunas, vai gerar filtros, e os filtros dinâmicos para que você possa escolher. Ele vai produzir gráficos modernos, vai calcular totais de tabela. Imagine você fazer tudo isso com a linguagem natural, com o desejo do que você quer conversar, do que você quer escrever. Isso é fantástico, isso é uma mudança de paradigma grande, enorme. E aí é o que eu chamo de a morte do gráfico estático. Por quê? Porque você deixa de estar pedindo a um outro profissional para fazer e esperar semanas, né? E passa a fazer interações diretas. Se eu não gostei desse gráfico, peço outro. Se eu não gostei desse formato, peço outro. Então o dashboard evolui na velocidade da sua curiosidade. Então mude o gráfico para linha, mostre somente os últimos 12 meses, mude o gráfico para linha de novo. Você vai ver que você vai conseguir essa interação. O prompt que a gente vai colocar, essa interação vai ser simples, vai ser imediata. Calcule a média, o total para o departamento. Exporte para PDF. Olha que coisa incrível. Você era um desejo seu, você queria isso no final do dia, pediu ao analista e dizer, poxa, eu tenho que criar uma outra ferramenta para exportar. Não, aqui você já vai pedir e tudo vai ser feito. Tudo. Então, realmente, é uma nova forma, um novo meio de você pensar a construção de dashboards e numa velocidade incrível. Insights que ninguém pediu, ou seja, a IA vai fazer com que você desenhe gráficos, né? Construa a sua própria identificação de tendências. Você vai ver essas anomalias que a gente chama olho nu lá mostrando, você mesmo vai fazer essas análises. Você vai fazer comparações e variações automatizadas, vai fazer previsões se desejar em segundos. Por quê? Porque você vai solicitar isso via prompt. Então, assim, realmente abriu um leque muito grande de trabalho, onde o gestor hoje está com a faca e queijo na mão. Ele é quem vai determinar tudo o que deseja resolver naquele dia, simplesmente interagindo com a inteligência artificial do Gemini. E qual era a diferença que a gente tinha entre o ambiente que hoje existe nas empresas e que agora começou a quebrar esse paradigma de necessidade de um profissional para resolver o seu problema de análise? Então, é o que eu chamo de a era do gargalo. Eram dias ou semanas de espera. O gestor, você que está aqui, ficava dependente dessa espera, ficava aguardando e o dia a dia da empresa correndo. O analista focava em tarefas que geralmente eram tarefas que ele já fazia no dia a dia, ele não inovava muito, né? Ele já trabalhava com isso. O analista é um profissional que pensa muito, resolve muitos problemas, mas por ele estar no dia a dia, ele acaba interagindo com templates, ajustes que já existem, tá? E as análises são geralmente padronizadas. Então você não tinha muita criatividade. Por quê? Porque às vezes você pedia uma análise, mas demorava mais ou era mais difícil e aí ele seguia aquele script. Hoje na era do Gemini não. Você não vai esperar dias da semana, você vai esperar minutos ou segundos. Vai depender da velocidade e do pedido que você fizer e dos dados que estão carregados. Você é o protagonista, você não é mais dependente, né? Você é o analista agora, você é o analista de dados, você está focado na estratégia que só você sabe, só você tem na sua mente, você não vai precisar passar para outra pessoa. E as descobertas são sobre as suas necessidades ou demandas, de uma forma dinâmica, então você não tem mais nada padronizado, você segue o roteiro do seu problema,
Se você teve um problema, você vai pensar nesse problema e quais são as respostas que você quer que o Gemini crie para você. Então, realmente, é uma ruptura de paradigma que não tem mais retorno e que as empresas já estão migrando. E você que está aqui no curso também deu esse primeiro passo. Parabéns! E aí é o que eu chamo de o despertar do gestor. Dúvidas que paralisavam você, né, agora são respondidas ali no momento que você vai trabalhando. Por exemplo, explorar, onde você tem uma autonomia absoluta, você explora dados sem intermediários, você toma decisões em tempo real. Onde está o maior gasto? Eu quero saber. Ele vai lá e monta. Qual a região que performa mais? As respostas são na hora, independente do que foi construído. Por quê? Porque assim que você constrói, você pode ir interagindo. Você vai ter uma eficiência sistema, é o fim do tempo do que a gente chama de preparação e reuniões de alinhamento e retrabalho. Então, quantas reuniões você não esteve alinhando algum desejo para que o analista de dados pudesse construir? Não, você agora está no comando. Você é quem realmente vai direcionar suas análises. É a evolução do analista. Você é a evolução do analista, né? Do construtor de planilhas, arquiteto de estratégias. Imagine, agora mudou a concepção. Você só vai ter que pensar no problema e nas suas estratégias de resolução. É o fim das tarefas repetitivas e de baixo valor. É o foco total em modelagem avançada e análises preditivas que você desejar. É uma aceleração muito grande na produção de análises que você antes dependia e muito de um profissional que conhecesse profundamente uma ferramenta para resolver o seu problema. Agora você não precisa conhecer profundamente nada, você precisa conhecer o seu problema do seu dia a dia e a inteligência artificial do Gemini e do Google vai resolver. É um ecossistema que a gente chama de inteligente. O Gemini não melhora apenas esse processo, ele eleva o seu QI dentro da organização, porque ele vai te dar tantas alternativas, tantas situações que você vai começar a aprender muito mais com o seu problema, com os dados que você tem. É o verdadeiro data owner agindo, trabalhando, né? Construindo para o bem da organização. Então as decisões são mais rápidas. Há uma redução de custo operacional enorme, nem se fala nisso, porque você tira intermediário para te ajudar, né? E a democratização dos dados, ou seja, todos visualizam a informação atualizada e confiável. Claro, você vai poder compartilhar esse dashboard e as pessoas vão poder também fazer as suas análises, suas interações. E caso as pessoas desejem alguma mudança ou outra, vai pedir a você ou ela mesma vai construir. Então, realmente, isso dá uma grande independência para você que precisa resolver o problema com dashboards, com gráficos, com análise de dados. A IA não substitui pessoas, ela potencializa pessoas. Então é algo que eu quero deixar aqui para você nessa primeira aula, que essa IA não vai demitir um analista de dados, nada disso. Ele vai estar em outras funções, talvez mais robustas dentro da organização, mas você vai ser um cara que vai construir tudo o que você deseja com uma problemática e resolver os seus problemas de uma forma muito mais rápido, ok? Então a gente está começando o nosso curso, a gente vai adentrar nesse mundo da IA, fazer com que você possa construir muitas respostas para os seus problemas, tá bom? Eu lhe aguardo na próxima aula, um grande abraço!